Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama, estou hoje com o irmão Jorge, iniciando essa segunda temporada. E aí, Jorge, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Muito bom. E hoje nós estamos iniciando o primeiríssimo episódio da segunda temporada, cujo título é O Fim dos Tempos. Então, na primeira temporada, se você não conheceu ainda, vai lá e vê. A gente fala sobre todos os acontecimentos antes do fim. É uma série de 9 episódios, tá? No último episódio, especificamente, a gente falou sobre o filho varão. E hoje a gente vai começar a entrar no conceito do que é realmente, o que acontece realmente no fim dos tempos, né? Vamos fazer uma introdução falando um pouco sobre o mundo falido, não é isso, Jorge? Isso, conhecendo o mundo falido. Muito bem, muito bem. E aí é o seguinte, pra gente começar, vamos pra nossa biblioteca do fim, que tem indicação de livro hoje, tem? Certo, Jorge? Tem o livro Daniel, o destino do governo humano, do nosso irmão Don Julian. Tem aqui embaixo, né, o link da descrição, vou deixar aqui embaixo o link da descrição desse livro, para você ir lá e dar uma olhadinha nele. Importante esse livro, Vinícius, esse livro vai orientar todo o início dessa nova temporada. Sim, ótimo, muito bom. Então já saber que a pessoa tem que acompanhar por esse livro. E aí o seguinte, vamos pro dicionário do fim. Tem dicionário do fim hoje, Jorge? Tem também. Muito bom. Primeira palavra de hoje é teologia. Explica pra gente, Jorge. Bom, esse término aí, teologia, ele vem do grego, né? Quer dizer a lógica, né? Você tem um sentido assim literal, é como a lógica de Deus, mas no sentido mais com mais sentido, o sentido com mais sentido é estudar a Deus, né? É a ciência, o estudo que se ocupa ou intenta estudar a Deus, algo que é bem difícil, né? Tentar de estudar a Deus. Com certeza. Mas, no bom sentido da palavra, é estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para conhecer qual é a natureza de Deus, seus atributos, como Deus se relaciona com o homem. E no final, a teologia se torna os princípios e a verdade que compõem o nosso ensinamento religioso, né? Podemos dizer assim, nós em nossa igreja, nós temos uma teologia, nós temos a nossa teologia, né? São todos esses ensinamentos que são a base das nossas verdades que nós temos. Muito bom, muito bom. E aí, já para fazer uma diferença também, que às vezes a pessoa confunde, a segunda palavra é escatologia. O que é escatologia, Jorge? Escatologia é o estudo dos tempos, né? o estudo dos últimos tempos. Como vai, ela se carrega de estudar como vai acontecer o final dos tempos, como vai ser a ordem dos acontecimentos finais e o início do estabelecimento do reino de Deus, né? Para conhecer toda essa transferência do final dos tempos e o início do reino. Muito bem, muito bem. Então, já aproveitando seu gancho aqui, como é que vai ser? Como é que vai acontecer o fim dos tempos, Jorge, para a gente já entrar no assunto de hoje? Como é que vai acontecer isso? Explica para a gente. Nós primeiramente precisamos conhecer por que este sistema, que a Bíblia chama mundo, esse sistema atual vai ser destruído. Por que ele precisa ser destruído? Porque a Bíblia faz ênfase sobre isso. E algo que vai acontecer especificamente nesse período de 3 anos e meio. Então, precisamos conhecer, Vinícius, qual é a natureza desse mundo. Que Deus quer dar um fim, Deus quer pôr um fim a esse mundo. Então, eu como cristão eu posso falar assim, eu gosto tanto do mundo, né? No sentido positivo. No sentido de que eu tenho sonhos, metas, anhelos, né? Eu estou me esforçando para alcançar algumas coisas e não estamos em contra disso. Mas nós precisamos ter uma visão clara porque a natureza desse mundo Deus odeia tanto e Deus quer acabar com esse sistema. Isso é algo que vai acontecer nesse período de 3 anos e meio que nós vamos desenvolver nessa temporada. E podemos dizer assim, Vinícius, é a última chance da humanidade, nesses 3 anos e meio. Entendi. E Jorge, então, mas assim, entrando na raiz desse problema, assim, por que esse sistema atual ele vai ser destruído por Deus, né? Bom, nós vamos falar o que mencionamos no dicionário sobre escatologia. Então, para falar de escatologia e do final dos tempos,
de grande tribulação, vamos desenvolver o tema do anticristo, do julgamento de Deus, e porque ela precisa ter um fim, né? Então, precisamos conhecer toda a origem da natureza, como eu já falei, toda a origem da natureza, de toda a cultura social, dessa sociedade política, a religião, que Satanás tem construído em toda a história da humanidade. E com o homem caído, né? O que ele tem feito com o homem caído em todo esse sistema, todo o que Satanás edificou, seu início até agora. Então, para ter uma visão bem abrangente do tema, vamos precisar estudar primeiramente o Apocalipse do Antigo Testamento, Vinícius. Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Daniel. Apocalipse do Podemos Antigo dizer assim. Testamento. Essa é a primeira por quê? vez Porque que eu ouço. o livro mais escatológico, que ele dá uma base para conhecer, né, o assunto do final dos tempos, é um livro de Daniel. Então, antes de iniciar, né, o tema, eu gostaria que você, Vinícius, possa ler um versículo que está em Daniel capítulo 2, Daniel versículo 2, 31 ao 35. 31 ao 35. Pode ler você, por favor? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Ok, essa visão aí de Daniel 2 é o início, ou é a principal base no Antigo Testamento para entender toda a linha escatológica que nós vamos estudar no livro de Daniel e também no Novo Testamento, né? Então nós vamos estudar primeiramente essa visão de Daniel capítulo 2, depois vamos ver a visão dos animais ou das feras do capítulo 7, depois vamos estudar a visão do capítulo 8, o que fala do carneiro e do bode. Sim. Depois vamos ver a visão de Daniel capítulo 9 sobre as 70 semanas que nós vimos na primeira série, no primeiro episódio da primeira série, mas vamos aprofundar uns detalhes aí. E no final vamos ver aquele chifre que está desde o capítulo 11 até do capítulo 11 até o final do livro de Daniel, né? Por quê? Porque essa vai ser a base para nós entender um pouco o tema do final dos tempos, da grande tribulação, do anticristo, porque Deus precisa destruir esse sistema e como vai se estabelecer o reino de Deus. Ok, e nessa imagem aí eu quero somente fazer uma introdução, né, sobre a natureza do sistema. Okay. Essa imagem aí de Daniel capítulo 2, Vinícius, ela descreve uma linha de pensamento profético e divino muito profundo da natureza de toda a cultura social, política, religiosa, a influência de toda essa cultura satânica até nossos tempos, que a Bíblia chama ou denomina mundo, né? Então, tanto assim é a influência que no livro de Apocalipse, essa visão de Daniel, capítulo 2, sobre essa estátua, essa imagem, no livro de Apocalipse é chamada Babilônia a Grande. Ou seja, é importante conhecer essa visão de Daniel 2, né? Ela vai até o livro de Apocalipse. E essa Babilônia, a Bíblia, no livro de Apocalipse, ela denomina ela a mãe das meretrizes, né? Dessa Babilônia, que é o sistema que Satanás conseguiu construir em todo esse tempo, ela tem duas linhas, tem uma Babilônia religiosa e uma material. Essa Babilônia religiosa e material, elas vão ser entregues por Satanás ao anticristo. E no final, todo vai ser destruído, né? Essa visão aí, Vinícius, é fantástico, porque Deus usou uma imagem, uma estátua para descrever toda a natureza da condição do sistema do mundo. Então, quem poderia humanamente, Vinícius, pensar com uma imagem, com uma estátua,
dar uma visão onde descreve todas as características da cultura social, política, religiosa. Muito interessante. E sua influência até nossos dias, Vinícius, que até hoje está envolvida a tecnologia, a moda, os prazeres do mundo, né? Tantas coisas, né? Aí todo isso, a Bíblia denomina todo isso Babilônia, ok? Sim. E a palavra Babilônia significa bem de Babel, que é confusão, né? Satanás tem feito um sistema bem para confundir o homem, para no final afastar o homem de Deus. Sim. Ok, quem poderia, Vinícius, né, com uma imagem, descrever ou dar uma profecia de como as principais culturas e sociedades do mundo tiveram uma linha hereditária, né, de cultura, ou seja, de Babilônia até hoje nós temos influência dessa cultura, de todos os tempos, desde a antiguidade até nossos dias, sendo estas as mais influentes até nossos tempos, né? Toda essa cultura de Babilônia. Então, não tomando em conta que até as culturas mais remotas, exemplo, Vinícius, como a asiática, culturas antigas como a americana, né? A Inca, Azteca, Maia, todas elas tiveram origem na cultura babilônica, de Babel. Por isso você vê, se você estuda um pouco aí a arquitetura, ela é similar, é bem parecida. Ela tem a mesma característica. Você vê pirâmides, você vê obeliscos. Sim. Eles tinham também a mesma cultura religiosa, né? Como adorar o sol, a lua, as estrelas, tudo isso, porque todas elas vêm da mesma linha de Babel, né? Ok. Sim. E quem poderia, Vinícius, descrever com uma imagem como foi construído um sistema anti-Deus com essa imagem? E como este seria consumado e usado por Satanás para ter uma rebelião no final dos tempos contra Deus. Todo isso é o que nós vamos ver nessa imagem. Tudo isso a partir dessa imagem. A partir dessa imagem. Por isso a importância de ter uma visão. Então foca nisso aí. E nessa imagem aí, porque Deus vai descrever como é o final, como é a natureza desse sistema que nós estamos vivendo. Sim. Então, quem poderia, com uma imagem, descrever o final dessa história com o fracasso e destruição desse sistema mundano anti-Deus? E como a pulverização e a vitória de Cristo e seus vencedores com um novo governo divino, Vinícius, que vai ser estabelecido nesta terra e Deus vai destruir todo esse sistema, estabelecendo um novo reino eterno. Nós vamos ver tudo isso com essa visão dessa imagem. Então vamos lá. Qual que é, Jorge? Então deixa eu primeiro, para a gente, né, começar do começo. Qual que é a origem desse sistema? Qual que é a natureza desse sistema? Já que a gente vai entender exatamente a que ponto ele chegou, que a função dele, como a gente falou, tem a ver com confundir o homem, né? Qual a origem, qual a natureza desse sistema? Bom, nós vamos ver aqui, Vinícius. Nessa imagem, ele está constituído de materiais, ok? Exemplo, a cabeça de ouro, né? A cabeça de ouro, ela descreve a Babilônia, né? O Império Babilônico. Mas nós vamos ver somente o aspecto da natureza dessa imagem. Exemplo, o fato de estar na cabeça, e ela descreve Babilônia, né? E ela mostra que todo o início da cultura anti-Deus começou em Babel, com aquele personagem, capítulo 10 e 11, que foi Nimrod, ok? Sim. Nimrod, ele levantou uma cultura anti-Deus, né? Onde a idolatria, a vontade de Deus já não era a prioridade para o homem. Ele ensinou para a humanidade que a prioridade era a vontade de cada pessoa. Por isso que a idolatria, ela tem origem na vontade da pessoa. Exemplo, eu quero ter sucesso, né? Em alguma área da minha vida, então eu vou criar um ídolo para comprazer a minha vontade, né? Como a vontade de Deus, ela é absoluta, né? Ela não pode ser trocada. Então, se eu me coloco a favor de Deus, eu tenho que aceitar que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e que a prioridade é a vontade dele. Sim. Então, aí nós vamos ver que a origem de toda essa cultura foi aí em Babel, né? A qual foi o lugar do nascimento de toda a idolatria do mundo, onde o homem decidiu substituir Deus e a vontade de Deus pela vontade própria do homem.
e tornar esta vontade, a vontade humana, a sua prioridade. Né? Exemplo, eu sempre coloco o exemplo da Santa Casa, do Santo Casamenteiro ou a Santa Casamenteira, não lembro qual é, se é mulher ou homem. E aí... Acho que é homem. É homem, né? O Santo Casamenteiro. Santo Antônio, né? Que aí colocam virado de cabeça em um copo de água e até que ele não resolva o problema do meu casamento, eu não vou colocar ele não. Entendeu? Então, por quê? Porque o assunto dos ídolos, ele tem origem na vontade do homem. Então, Babilônia, essa característica de Babilônia, ela vai encabeçar todo o pensamento satânico de toda a cultura social, política e religiosa, que substituiu a vontade de Deus pela vontade humana, que, ao final, é manipulada por Satanás. Então, em toda a história da humanidade, desde seu início até o final dos tempos, essa é a característica que nós vamos ver nessa cabeça, né, da Babilônia. Né? Então, podemos dizer, se a cabeça é Babilônia, Vinícius, se a cabeça é Babilônia, todo o corpo é Babilônia. Sim. Nós vamos ver, sim, os braços de prata descreve o Império Medo-Persa, o ventre descreve o Império Grego e as pernas Roma e tudo isso. Mas, no final, todo o corpo é Babilônia, ok? Então, vamos ver o assunto dos materiais. Né? Os materiais, nessa imagem, ela descreve e dá uma revelação de como Satanás, na sociedade, desde Babel até nossos tempos, tem substituído as virtudes e atributos divinos pela falsidade e a imitação humana. Exemplo, a cabeça de ouro. Okay? O ouro, na Bíblia, ela representa a divindade de Deus. Okay? Exemplo, no templo e no tabernáculo de Deus, no Antigo Testamento, os utensílios, como a arca, a mesa dos pães, o candelabro, eram feitos de ouro. E o ouro na Bíblia representa a divindade de Deus. Então, o fato de ser a cabeça de ouro descreve como Satanás tem feito e enganado ao homem para pensar que ele é Deus. Né? Que a própria vontade do homem é seu Deus. E que a sua própria vontade é primeiro na vida e que até merece ser adorado, né? Ter poder absoluto e adoração. Isso tem acontecido com os imperadores, os reis, os ditadores, presidentes, né? Pelo orgulho dessas pessoas e pela arrogância de querer fazer a sua própria vontade, né? E pensar de que ele até merece ser adorado e reconhecido. Sim. Né? Muito bom, muito bom. Você falou, agora de um pouquinho, você falou o seguinte, que o princípio da idolatria, ele está numa vontade que eu tenho, né? E a partir daquela vontade, eu vou estar criando um ídolo. Sim. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, eu sou cristão, mas eu ainda gosto do sistema, eu gosto do mundo, gosto do sistema do mundo, sabe? Eu tenho meus sonhos lá, tenho minhas metas. Sim. E aí, nesse caso, o que fazer? O que fazer? Bom, eu preciso pedir a Deus, Ele me dar uma revelação do sistema, ok? Porque o que acontece? Deus não tem nada em contra das nossas metas, nossos sonhos, né? Só que o que acontece? Que o sistema, Satanás, ele tem preparado um sistema chamado mundo para que os anelos, metas, desejos, prazeres do homem sejam a prioridade para o homem, até o ponto de pecar em contra de Deus com o fim de cumprir a sua própria vontade, ok? Tá, beleza. Eu entendi. Se a gente continuar no versículo 32, a gente vai ver que vai falar do peito e dos braços. Qual que é a natureza, né, do peito e dos braços? O que representa? Ok. Peito e braços de prata, ok. Eu quero lembrar, nós vamos falar também dessa imagem no próximo episódio para descrever como passou de um império ao outro. Império babilônico, ok, que foi o primeiro. E vamos descrever também o peito e os braços de prata que representam o Império Medo-Persa, ok? Mas o nosso fim aqui é descrever a natureza da Babilônia, ok? Então, a prata, neste caso, braços e peitos de prata, a prata na Bíblia, Vinícius, ela representa a redenção de Cristo, ok? Ok. Algumas das bases da parede do templo e utensílio eram feitos de prata. Então, Cristo também ele foi vendido
por moedas de prata, né? Para morrer por nós, por causa da nossa redenção. Ele foi vendido. Então, a prata representa a redenção de Cristo. E a prata revela na Bíblia que só Deus, em Cristo, é o único que tem a capacidade de redimir o homem. Ok? Então, o fato de que o peito e os braços, na imagem dessa estátua maligna, revela que num sistema babilônico, o homem tem a ousadia absurda, Vinícius, de se auto-redimir. Ok? Exemplo, o peito fala onde está o nosso coração. E isso descreve a nossa consciência. E a nossa consciência, ela tem a capacidade de julgar, né? A qual nos justifica ou nos condena. Nos condena ou justifica o nosso comportamento. O qual o homem tenta de enganar, né? Tenta de enganar debaixo dessa influência do sistema maligno, para se auto-justificar e defraudar a sua própria consciência. Então, só Deus pode, em Cristo, com seu sangue, a obra da redenção de Cristo, limpar a nossa consciência e redimir e restaurar o homem. Ok? Então, o braço, ele revela a presunção absurda do homem de intentar por sua própria capacidade de auto-redimir-se e tentar de melhorar, de se auto-aperfeiçoar, ok? Sim. Se auto-aperfeiçoar sem Deus, ok? Desde o início, a grande sociedade tentam de se melhorar, de melhorar a sociedade, né? Exemplo, as grandes revoluções tentam de melhorar a sociedade, o comportamento do homem, mas só conseguem viver toda a história da humanidade, em todos os tipos de política, todos os tipos de cultura que o homem tenta de estabelecer, só consegue viver o fracasso seguro de um homem essencialmente pecaminoso, que é mau, que essencialmente é mau. Então, como o homem se consegue redimir? Só Deus é a fonte de todo o princípio moral e só Deus tem capacidade de redimir o homem, Vinícius. Muito bom. Então, essa característica da prata aí descreve isso. É a presunção absurda do homem de tentar se auto-redimir sem Deus. Entendeu? Se auto-justificar. Tipo uma auto-redenção. Né? Sim. Meu Deus. Muito interessante. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente sai da cabeça de ouro, passa pelo peito e os braços de prata. Então a gente entra no ventre e os quadris de bronze. Sim. O que representa isso, Jorge? Ok. O bronze, na Bíblia, ela descreve a justiça de Deus. Okay? Sim. É um material que representa a justiça de Deus. Exemplo, os utensílios do templo, como o altar, onde eram oferecidos sacrifícios para justificar o homem e tornar o homem aceitos para Deus, eram feitos de bronze. As bases de algumas colunas também eram feitas de bronze. Então, ao descrever o ventre e o quadril de bronze, revela que Satanás, em seu sistema babilônico, esse sistema do mundo, ele tem feito crer ou acreditar o homem de que este tem a capacidade de se auto-justificar. Ok? Ou seja, auto-justificar quer dizer, a palavra justificar é tornar aceito o que ele está fazendo. Ok? Ele auto-justifica seus próprios atos, né? E seus atos podem ser aceitos ou justificáveis em prol da felicidade e o poder e o prazer humano. E isso aí tem a ver muito, que nós vamos falar mais na frente, sobre Grécia. A cultura grega é algo que predomina até hoje, ok? Que Sim. tem a ver muito com o assunto do prazer, de se autocomprazer, né? Você fala autocomprazer? Acho que não. Eu não esqueci a palavra, né? Bom, de buscar o prazer humano, né? Sim. A custa de qualquer coisa que possa fazer. Seria o prazer próprio. O prazer próprio, né? Justificando isso, né? Ok. Exemplo, o ventre, desde os tempos antigos, ela descreve as entranhas, ok? Sim. E as entranhas, desde os tempos antigos, é a fonte das sensações dos prazeres humanos. O qual se cria na antiguidade, que aí era onde se originava os sentimentos, ok?
sempre a raiva, o amor. Ela se cria que era via de aí, né? Daí das entranhas. Então, o quadris descreve a sensualidade e os prazeres sexuais, mostrando que todo tipo de atividade sexual, nessa cultura grega, não tem limite. Sim. Já que o mais importante é o prazer e a felicidade do homem. Exemplo, nós estamos vivendo agora, eu vou colocar somente um exemplo. O exemplo da pedofilia. Você fala pedofilia? Pedofilia. Pedofilia. Filia. Pedofilia, sim. Os pedófilos, né? Os pedófilos, eles querem legalizar o assunto da união entre uma criança e um adulto. Algo que é algo Senhor bem Jesus. anormal, mas todo isso é em prol de quê? De comprazer o homem, sua sexualidade absurda, degradada, entendeu? Todo isso tem origem nessa cultura grega. E isso descreve a natureza dessa sociedade nesse aspecto. Okay? Muito bem, muito bem. Então você vê que começa com um pensamento interessante, não? É para você ser feliz, é para o seu prazer próprio e de repente isso vai, né, se transformando em umas coisas que você acaba não tendo controle, porque lá atrás foi plantado uma mentalidade, né, como a gente já falou muito na última temporada, uma mentalidade de aceitar o sistema. Então esse é aí que mora o grande problema, você aceitar o sistema. Se a gente descer mais um pouquinho, vão ter os pés, né? Sim. Os pés de barro. Não, as pernas de ferro. As pernas, pronto. Sim. No comecinho do 33, isso? Sim, sim. As pernas de ferro. E aí? Sim, bom, na Bíblia o ferro, agora vamos com esse material. E ferro, ela descreve na Bíblia, ela representa a autoridade de Deus. Exemplo, em Salmo 2, diz que o Senhor vai governar com vara o cetro de ferro. Okay? E os vencedores também no livro de Apocalipse, eles vão governar juntamente com Cristo com cetro de ferro. Então ele representa a autoridade de Deus. Isso revela, Vinícius, que só Deus é a única fonte da autoridade do universo. Então, nessa imagem, não, Satanás ele tem feito acreditar, né, ao homem em esse sistema babilônico que pode com seus próprios meios, suas próprias pernas e pés, por dizer assim, estabelecer sua própria autoridade e governo humano sem Deus. Okay? Não precisa de Deus para estabelecer autoridade e governo nessa terra, né? Quando Deus é a única fonte. Então, e que este pode com suas próprias pernas e pés, como eu comentei, andar e estar e permanecer firme, né? Permanecer firme. Ok, eu vou ir logo ao assunto dos pés, porque também são de ferro. Ok? Os pés, não, eram feitos de uma mistura de ferro e barro, como descreve na visão dessa estátua, né? Sim. O barro mostra a origem da criação do homem. Né? E então, o fato de estar esse barro nos pés mesclado com ferro mostra que por mais que o homem tente de se independizar de Deus, no final, sem Deus, ele é barro. Ok? E que Deus é a única fonte e a origem da existência do propósito humano, Vinícius. Uau, ou seja, sem Deus, sem o sopro de Deus, quando Deus criou o homem, por meio do seu sopro, Deus pegou o barro, que foi a origem da criação do homem. Sem o hálito, sem a vida de Deus, o homem, no final, por mais que ele tente de fazer alguma coisa, ele é barro. Muito bom. Então, sem as mãos de Deus sustentando o homem, ele é barro. Né? Então, o fato de o barro formar parte dos pés de uma imagem tão pesada, por dizer assim, né? De tantos materiais tão pesados, mostra, Vinícius, a fragilidade do final desse sistema. Né? Que no final já está predestinado a ser destruído, a cair. Por isso é um sistema, por isso precisamos ver que esse sistema e esse mundo já tem um final falido, né? Já é um sistema falido, que vai ser destruído. Já falido, já. A gente pode considerar isso já. Isso. Muito bom, muito bom. Se a gente continuar aqui, considerando, né, o capítulo aqui 34, aliás, versículo 34, ele vai falar de uma pedra, Jorge. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuçou. O que significa esse versículo? Sim. Essa pedra aí, Vinícius, ela descreve o elemento que vai
pôr fim a esse sistema babilônico satânico, ok? Que isso está também descrito no livro de Apocalipse, que vamos ver, que é a vinda do Senhor. Então, por um lado, a pedra, ela representa Cristo, ok? E por outro lado, ela representa o material com que Deus está edificando a igreja, ok? 1 de Pedro, capítulo 2, ele diz que nós somos pedras vivas, ou seja, nós os crentes somos pedras vivas. Então, Deus está edificando sua igreja. No final, ele vai ter um grupo de vencedores edificados, ou seja, sendo um com Cristo, sendo um elemento só, sólido, um exército, e que vai pôr fim a esse sistema, ok? Então, essa pedra, ele vai destruir toda essa imagem nos pés, ok? Isso quer dizer, o fato, perdão, de ser nos pés, mostra que a destruição de todo esse sistema maligno será no final dos tempos, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Aí onde vai acabar todo o sistema, né? Então, muito bem. Essa pedra, que é Cristo, e seus vencedores, se tornarão uma grande montanha, como diz aí nesse versículo, uma grande montanha que vai encher toda a terra com o estabelecimento do reino eterno de Deus, ok? Então, essa visão nós precisamos ganhar. Por quê? Porque o que nós estamos tendo nessa Babilônia, essa imagem, não, que descreve, vamos ver nos próximos episódios, que vai representar também nosso império, mas essencialmente toda ela é babilônica, ok? Uma confusão que Satanás tem edificado para confundir o homem e afastar o homem de Deus, ok? Que no final vai ser destruído por Cristo e seus vencedores. No final dos tempos, Vinícius, eu quero formar parte dessa pedra. Dessa pedra, ok? Então eu vou ler dois versículos aqui para terminar com isso aqui. Daniel capítulo 7, versículo 22, ele diz: até que veio o ancião de dia e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Eu quero formar parte desse grupo de santos. Aqui são os vencedores, ok? Sim. E no versículo 27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Ou seja, essa pedra aí vai acabar com todos os temas, ou seja, vai tirar todos os reinos deste mundo a Satanás, que hoje está debaixo do domínio de Satanás, e vai ser entregue a Cristo e os vencedores, para estabelecer um reino eterno de paz nessa terra. Então, a palavra de encorajamento, Vinícius, é rejeitar um sistema maligno que tem sido edificado, porque Deus está nos chamando para estabelecer um reino perfeito. Muito bom. Ok? Senhor Jesus, glórias a Deus. Jorge, nesses exemplos aí, né, de todas as partes da estátua, eu também me lembro de elas representarem alguns impérios. Como é que funciona essa questão dos impérios e como é que é a transição um do outro? Sim, assim? É importantíssimo conhecer os impérios que são representados nessa imagem, ok? E como ela tiveram uma transição cultural, religiosa e tudo isso, e como ela existe até hoje, não? Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Não vai dar para falar porque é outra coisa aí. Vamos precisar de mais tempo. Muito bem, então. Então, já vamos finalizar por aqui, é isso, Jorge? Sim, vamos. Muito bom. Graças a Deus por mais essa oportunidade para a gente, né, de estar ministrando a palavra. Então, se você gostou do vídeo, do podcast, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal também, divulga, porque a gente está começando essa nova temporada, tá? Nesse encargo, graças a Deus, isso tem sido algo tem gerado bastante vida. Então, compartilha com o pessoal aí e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Jorge. Obrigado. Valeu, até a próxima. Deus abençoe. Amém, glória a Deus.